Muy buenos días Muito bom dia a todos los que están a todos os que estão conectados através do satélite satélite Amazonas ou da internet en em diferentes países diferentes países. y también allá donde E se também ali encuentra onde se encontra o missionário Miguel Bermudes Marim, hoy, hoje, sábado sábado 12 de agosto deste ano de 2023. 2023. Es realmente una bendición É y un realmente uma privilegio bênção e um privilégio poder saludarles poder a saudar-lhes todos ustedes a todos vocês y tener e compañerismo, ter así companheirismo alrededor assim ao redor de la palabra de Dios da palavra de Deus y su e programa seu programa que Él está que desarrollando Ele está en este desenvolvendo tiempo neste final, tempo final, en esta nesta del dispensação reino. do reino. Abrimos nuestras Biblias allí Abrimos en nossas Hebreos, Bíblias ali em Hebreus, capítulo 9, no capítulo 9, verso 1 en verso adelante, 1 em donde nos diante, dice: onde nos diz: Ahora bien, aún el primer pacto Agora bem, ainda o primeiro pacto tinha ordenança de cultos e um santuário terreno, porque o tabernáculo estava disposto assim. en la primera parte, Na primeira llamada el parte, lugar chamado santo, lugar santo, estava estava o candelabro, a mesa e os de la pães da de la preposição. proposición. Tras el segundo velo, Atrás do segundo véu estava estava a parte do tabernáculo chamado el lugar santísimo. lugar santíssimo. Y ahí dibuja una E aí piedra desenha uma pedra angular y escribe, e escreve as escrituras de Apocalipse capítulo 8, del 1 al de 1 ao 5, y Apocalipse capítulo 11 Apocalipse del capítulo 15 al 11 do 19, 15 ao 19 y Apocalipse 15 e Apocalipse 15 de 1 ao 6, el cual tenía a qual un tinha um incensario de oro incensário de ouro e a arca do pacto coberta de ouro por todas as partes. en la que estaba Na que estava uma urna de ouro, continha o maná, a vara de Arão que reverdeceu e as tábuas do pacto. E sobre ela os querubins de glória que cobriam o propiciatório, as quais coisas não se pode agora falar em detalhe. E escreve ao lado aí, Apocalipse 8, e assim dispostas essas coisas, na primeira parte do tabernáculo entram os sacerdotes continuamente para cumprir os ofícios de culto. Mas na segunda parte, somente o sumo sacerdote, uma vez ao ano, não sem sangue, na qual oferece por si mesmo e pelos pecados da ignorância do povo, dando o Espírito Santo a entender que com isto, que ainda não se havia manifestado o caminho ao lugar santíssimo, e entretanto que a primeira parte do tabernáculo estivesse em pé. O véu, o caminho à vitória. Pode se sentar, por favor, nesses breves minutos que estaremos abordando sobre este tema. Em uma das Bíblias também ele escreve o terceiro céu, ou seja, acima dessa escritura de Hebreus 9. O terceiro céu, ele escreve a sétima dimensão. Moisés e São Paulo foram ali e viram o templo celestial também. E viram também o templo celestial e também o apóstolo João. E escreve Apocalipse 1, 4 a 1, 5 a 1, 1 a 8, 11 e 15, essas escrituras allí. 11, 19 e 15. E lembre-se, quando lemos que Paulo, ao ver o terceiro céu, a sétima dimensão, ele escreveu ali, viu o correspondente à dispensação do reino, e coloca a terceira dispensação. Agora vejam o que ele nos diz aqui no caminho, o lugar santíssimo, pregado em 28 de março de 2000, Arroio, Buenos Aires, Argentina, diz: vejam, os dois ungidos profetizarão
esses dois ministérios estarão sendo operados no último dia pelo Espírito Santo, porque não é por exército nem por força, senão pelo Espírito Santo, mas com meu Espírito tem dito o Senhor. E para este tempo final, no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, é que se materializará a arca do pacto, dentro do lugar santíssimo. O propiciatório sobre a arca do pacto e os dois querubins sobre o propiciatório, um a cada lado. E agora, enquanto as 7 eras estavam em pé, o caminho ao lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo não podia ser manifestado para entrar ao lugar santíssimo. E enquanto as 7 eras da igreja tinham seus mensageiros, estavam eles ministrando, pois a etapa do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo não podia começar, porque não podia se abrir o caminho para trabalhar no lugar santíssimo, nessa etapa da construção do templo espiritual de Cristo, que foi o que lemos ali, onde o apóstolo Paulo nos falou tudo isso, de que não se podia, ou seja, que não se havia manifestado ainda o caminho ao lugar santíssimo, no verso 8 do capítulo 9, e entretanto, que a primeira parte do tabernáculo estivesse em pé, não se podia abrir esse caminho ao lugar santíssimo entretanto que a primeira parte do tabernáculo estivesse em pé. E depois nos está dizendo aqui o nosso irmão William, diz: agora lembre-se que Cristo sempre é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora vejam vocês, no templo espiritual, vamos pelo caminho que é Cristo em sua primeira vinda e em sua segunda vinda, para chegar ao Pai, para chegar a Deus. Bem, Cristo é o caminho para chegar ao Pai em sua primeira vinda e em sua segunda vinda. Para chegar ao Pai, para chegar a Deus, que estará sobre o propiciatório no templo espiritual de Cristo, assim como está sobre o propiciatório no céu, porque o propiciatório é o trono de Deus, o assento de Deus, a qual, quando tem sangue, o sangue da expiação sobre ele, pois tem misericórdia. Quando não tem, pois então é um trono de juízo. E na mensagem que o irmão Branham intitulou Aquele Dia no Calvário, nos diz na página 15 e 16 diz: isso que o Calvário significou. Homem que esteve em escravidão foi colocado em liberdade. Homem que esteve uma vez sob a pena de morte não pôde jamais temer a morte. Um homem, quem deseja por uma cidade cujo construtor e o arquiteto é Deus, ele pode pisar sobre o caminho e colocar o seu rosto para o céu, porque ele é livre, aleluia, ele está redimido, ele já não necessita vagar jamais, porque tem um caminho de conhecimento, e se você está correto ou não, Deus nos dá vida. Nossos pecados não existem mais. Desde esse dia do Calvário, ele pagou o preço. Mas embaixo ele diz: Abraão não tinha que recorrer mais à nação em busca de uma cidade. O pecador não tem que se perguntar se pode ser salvo ou não. O homem enfermo não tem que se perguntar se ele pode ser curado ou não. O véu aberto naquele dia no Calvário revelou o caminho a uma total vitória. E ele escreve ali: o véu, o caminho à vitória.
Deus nos deu os poderes do seu Espírito para viver triunfante sobre todas essas coisas. Unicamente nos pede que o creamos. E isso aconteceu naquele dia no Calvário. Agora segue dizendo aqui o nosso irmão William. Agora olhem, enquanto Jesus estava na terra em seu ministério terreno, cumprindo a primeira vinda do Messias, o caminho não estava aberto ainda, até que Cristo realizou a obra de redenção na cruz do Calvário, morreu, ressuscitou e subiu ao céu. E o véu é o mesmo Cristo, seu corpo foi o véu. E agora, podemos ver que no templo espiritual de Cristo, até que Cristo termine a sua obra de intercessão no céu e reclame todos os que ele tem redimido com seu sangue precioso, não estará aberto o caminho ao lugar santíssimo para o glorioso reino milenial. Mas quando se cumpra todo o programa divino da era da pedra angular e Cristo tenha feito a sua obra de reclamação, então já estará aberto plenamente o caminho ao lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. Vejam como o caminho ao lugar santíssimo para o glorioso reino milenar tem que ser aberto depois que ele saia do trono de intercessão, do qual já ele saiu do trono de intercessão. E já é aberto esse caminho ao lugar santíssimo, para que seja estabelecido o glorioso reino milenial. E nesta mesma mensagem, nessa mesma página 16 embaixo, naquele dia no Calvário onde estamos lendo, diz: e já não tem que se perguntar se você mais disso já não é hoje mais conjectura dele. Tudo isso está fora. O véu está colocado outra vez ali atrás da cortina. E estamos colocados sobre um caminho para não vagar mais, senão para crer e caminhar somente para adiante. Caminhemos diretamente para a grande presença de Deus. E escreve o lugar santíssimo. E uma flecha para uma pedra angular que desenha, e as eras e a flecha é para a pedra angular. Ou seja, caminhamos diretamente para a grande presença de Deus. Ele escreve lugar santíssimo. E a flecha indica que é a era da pedra angular, aonde essa porta se abre. Ou seja, esse caminho se abre para a dispensação do reino. E segue dizendo o nosso irmão William: mas para que tenha um caminho aberto ao lugar santíssimo, pois tem que estar construído o lugar santíssimo. E ele está construindo com pedras vivas seu templo espiritual. Talvez estava coisas que nos surpreenderão quando ele as abra, as revele completamente, mas ainda nos surpreenderão, nos darão gozo, e sairá do nosso coração agradecimento para o nosso amado Senhor Jesus Cristo pelo que Ele está fazendo neste tempo final, em sua igreja, com todos vocês e comigo também. Agora, ele diz, veja, que haverá coisas que nos surpreenderão quando eles a abra, quando se revele completamente. E tudo isso é o que ele estaria abrindo no cumprimento da visão da capa, aonde seria dado a conhecer, ou seria dado a conhecer os que os trovões falaram, que é o mistério da vinda do Senhor, da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Agora olhem, na mensagem pergunta qual seja o bom caminho e andai por ele, nos diz, pregado no dia 30 de dezembro de 2001,
aqui em Cayey, Porto Rico, diz: agora vejam como Deus colocou diante do povo hebreu a vida e a morte, a bênção e a maldição. E lhe aconselhou que escolhesse a vida, um bom conselho da parte do nosso Deus. Agora, no Velho Testamento, Deus está apontando para um caminho novo, caminho de vida, na qual tem sido refletido no Velho Testamento. Agora, este caminho é o caminho ao lugar santíssimo do céu, o caminho para o Pai, que está no lugar santíssimo do templo espiritual. E este caminho tem que se fazer carne para o povo que veja o caminho de Deus pela qual os remanescentes vão caminhar. E daí podemos buscar um sem número de lugares aonde fala desses remanescentes, da qual representa ao grupo de escolhido, a noiva, que corresponde às pedras vivas pertencentes ao lugar santíssimo, e também corresponde aos remanescentes dos 144 mil. É um caminho para o qual o povo hebreu não caminhou, somente caminhou no reflexo do que seria o caminho novo ao Pai, o caminho ao lugar santíssimo, a qual não estava aberto no lugar santíssimo. Ou seja, vejam, no átrio se apontava para, e também podemos dizer, no Antigo Testamento se apontava para esse caminho que haveria de se abrir para entrar ao lugar santo. Ou seja, os tipos e figuras ali do cordeiro que era sacrificado representava, tipificava a esse cordeiro perfeito, a qual era o caminho para poder chegar ao Pai. Porque ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode chegar ao Pai senão por mim. Ou seja, ninguém chegaria ao Pai Celestial senão por esse caminho. E Cristo nos falou ali, o nosso irmão William, que é o caminho ao Pai em sua primeira vinda e em sua segunda vinda. Ninguém vem ao Pai senão por mim, falou Cristo. Agora vejam como depois, no lugar santo, durante as eras, se estava apontando para o lugar santíssimo. Vejam como vai em forma progressiva. Por isso ele disse, na mensagem que tínhamos lido faz uns minutos, que vamos para diante, para frente, e se caminhemos diretamente para a grande presença de Deus, ou seja, seguir para adiante nesse caminho, e somente diz, crer e caminhar somente para adiante, para frente. Agora veja na mensagem Almas Encarceradas, na página 32, nos diz: então, não é aquele que começa, mas aquele que termina. E não tem como evadir parte do caminho e chegar bem, porque ao fazê-lo rejeitaria ao chegar à meta. Tem que vir exatamente como diz a Escritura. E ele escreve ali: não se pode excusar parte do caminho, porque ao chegar você será rejeitado. E desenha ali uma esteira de Davi. Agora veja, nesse caminho é a segunda vinda de Cristo. No livro de citações, na página 60, no parágrafo 527, ali nos diz, e colocaram este extrato em estudo bíblico. E uma partezinha para não ler todo esse extrato, que é grande, é largo, e já vocês já o leem completo. Página 60, parágrafo 527, nos diz:
Eram como as 3 da manhã, eu suponho. Eu havia me levantado, eu olhei aonde em frente de mim e eu vinha para baixo para o Jordão. Parecia como que eu estava parado numa mapa da Palestina. E eu vinha para baixo para o Jordão. E parecia como eu podia ouvir um canto. E vou para baixo para o Jordão. E alguém estava cantando, e como me aproximava do rio, eu olhei para trás e vi pela qual via eu havia vindo. E já havia caminhado 2/3 pela via para o Jordão. E eu olhei do outro lado do Jordão e disse: oh, louvado seja Deus. Ao outro lado é onde estão colocadas todas as promessas. Toda promessa está colocada na terra prometida. E então eu voltei a mim mesmo. E então, quando entrei dentro da visão outra vez, parecia que eu fui levantado para cima. E sentado em um caminho estreito, com um irmão. Eu nunca soube quem era o irmão. E desenhou ali uma estrela de Davi. Agora segue relatando. Vamos nos deter ali, que é onde ele escreve, nesse estudo bíblico. Nessa porção aí ele escreve o caminho da dispensação do reino, que é Cristo em sua segunda vinda. E esse é o caminho, o véu para a vitória em sua segunda vinda. O qual foi em sua primeira vinda o caminho da vitória, da qual foi o véu que foi Cristo. Agora aqui segue dizendo, na página 32, de almas encarceradas, um pouquinho mais embaixo que diz: e se você tratar de chegar de outra maneira, então o juízo será rejeitado, porque tem que vir pela única maneira que existe. Tem somente uma via, Jesus Cristo, e Cristo é a palavra, a qual verifica tudo o que prometeu em seu devido tempo. O entendem? O entendem? Bem, e desenha uma pedra angular e é 0, ou seja, todo tem uma ordem no programa divino. E olhem, na página 32 da mensagem, por que tiveram que ser pastores, diz, notem, eles se queixaram da maneira que foi provista por Deus. Essa foi a razão por a qual eles morreram. Agora, prestem atenção, que não se lhes escape essas últimas observações. Eles se queixaram. O que lhes fez morrer no deserto foi que eles se queixaram da maneira que foi provista por Deus, da mensagem de um véu, de um profeta, da liderança de um homem. Diga-me, quando Deus tem usado um grupo para lidar, vocês não encontram na Bíblia. Ele escreve ali: se queixaram do caminho provisto por Deus e foram separados eternamente de Deus. Você não encontrará na Bíblia um homem, eles, 3 pontos, a palavra veio a Moisés, Coré, todos aqueles. Todos conhecemos que ele se preparou e se queixou de que Deus não era justo em fazer uma coisa como essa, de ter um homem com a mensagem. Ele disse: somos todos santos. E escreve ali: um homem com uma mensagem. Por que não podemos ter uma denominação? E por que não podemos ter, 3 pontos, formar isto e fazer aquilo? Deus disse a Moisés: separa-te tu dele. Tenho tido suficiente disto. E lembre-se, Judas fala acerca da mesma coisa nos dias finais. Isso é correto. Eles pereceram na contradição de Coré. E também sabemos o que aconteceu a Coré e o resto daqueles a quem questionaram a palavra de Deus e a sabedoria de Deus, daquela liderança de um homem. Cada um deles pereceram.
Agora vamos, e escreve Perecer, agora vamos anotar a Deus no pastor profeta, mostrando os seus frutos, planos, seu futuro planos na próxima voz de seu sinal. E ele escreve a liderança de Deus em um homem, o pastor profeta. E na mensagem Almas Encarceradas, também nos fala, na página 39, embaixo, e 40 diz: e notem bem, quando veio a terceira etapa do seu ministério, primeiro foi a cura dos enfermos, a segunda foi a condenação das organizações e o profetizado que haviam feito, o que era e o que estava por vir. Assim o fez, não é verdade? Mas sua terceira etapa foi quando pregou aos perdidos que não podiam ser salvos jamais. Estavam ali onde também estão aqueles com os olhos todos pintados. Pregou as almas no inferno, as quais não aceitaram misericórdia, senão mais bem estavam eternamente separados da presença de Deus. E, no entanto, tiveram que reconhecer o que ele era, porque Deus o fez o que era, e desenhou uma estrela de Davi, e ali ele escreve, na terceira etapa, tiveram que reconhecê-lo. Ou seja, tarde ou cedo terão que reconhecê-lo. E olhe o que segue dizendo aqui o nosso irmão William. Estou lendo da mensagem, perguntai qual seja o bom caminho e andai por ele. Este é o caminho de vida que vai para cima, para o lugar santíssimo do templo celestial. Este caminho encontramos que é tão perfeito que, se ainda uma pessoa mais torpe, ainda uma pessoa que não tenha estudado nunca numa escola, ainda por este caminho não se extraverá, não tropeçará nele. Lembre-se, o caminho é o véu. Mas olhe, aí ele diz, este caminho encontramos que é tão perfeito que ainda uma pessoa mais torpe, ainda uma pessoa que não tenha estudado nunca numa escola, e ainda se andar por esse caminho não se extraviará, não tropeçará nele. E Cristo é o que abre esse caminho. Deus abre este caminho, esse novo caminho para o seu povo. Ou seja, que isso que disse ali o anjo a João, que falou a João, guarda isso, não escrevas isso porque tropeçarão com isso. Vejam, esse é o caminho na qual, ou a qual vai ser aberto para uma nova dispensação, para se chegar ao Pai. E seria o próprio Cristo, o mesmo anjo do pacto, o que estaria no meio da igreja, abrindo esse caminho através do véu. E todos os que estariam entrando nesse caminho estariam crendo, como disse ali onde lemos, somente creia, e diz, somente crer e caminhar para frente ou para diante. Ou seja, que por mais torpe que seja, não se extraviará. Tem um cântico assim também, que fala, porque os entendidos entenderão. Lhe disse ali a Daniel, o arcanjo Gabriel, que ao final os entendidos entenderiam e estariam sendo guiados pelo véu, a qual é o caminho para a vitória. E na mensagem um guia nos diz, nesta mensagem, na página 14,
Deus lhes falou que Ele lhe enviaria um guia. Ele os guiaria no caminho. E enquanto eles seguiram essa coluna de fogo, eles estavam bem. Ele os guiou até a entrada da terra prometida. E então, até ali, é até onde ele havia de chegar. Depois, Josué, esse grande guerreiro, lembram o dia que ele falou: santificai-vos ao terceiro dia? Deus vai abrir o Jordão aqui, vamos cruzar. E escreve, Josué capítulo 3, terceiro dia, último dia. Agora, olhem o que ele falou. Me pergunta isto. Na Escritura disse: permanecei próximo, detrás da arca, porquanto vós não haveis passado por este caminho. E o que era a arca? A palavra. Não viajem por suas rotas denominacionais. Agora, permaneçam ali, detrás da palavra, porque vocês não têm passado por este caminho. E ele escreve ali, arca, a palavra. E ali havia desenhado, onde começamos a ler, uma pedra angular e as eras. Agora, veja, não se pode tomar rotas alternas e escusar. Como nos diz ali onde líamos, almas encarceradas. Não podemos recusar parte do caminho, porque ao final serão rejeitados. Tem que ser pelo caminho provisto por Deus. E eles, aonde fala, onde diz, se queixaram do caminho provisto por Deus. Mas vejam que ao final foram rejeitados. E termina ali o irmão William neste pequeno extrato que estou lendo. Agora, este é um caminho chamado caminho de santidade, onde Deus santifica aos que vão por esse caminho. O véu, o caminho à vitória. E ao final será a grande vitória no amor divino, o qual ele havia colocado ali em uma passagem, e o quartinho, e escreve igual amor divino, porque na visão da carpa será onde se chegará a essa grande vitória do amor divino. Temos visto assim, rápido, algumas porções deste tema que já havíamos mencionado nesses dias, onde temos visto o véu, o caminho à vitória em sua primeira vinda, e o véu, o caminho à vitória em sua segunda vinda. Ou seja, é o próprio Cristo, o caminho, mas mudando sua máscara. É Deus em metamorfose. O que ocorreu ali no Monte da Transfiguração diz que seu rosto se fez outro. Bom, vamos deixar até aqui. Espera aí. O véu, o caminho à vitória. E vamos escrever: o véu, o caminho à vitória em sua primeira vinda e em sua segunda vinda. Que Deus lhe abençoe, Deus lhes guarde e continue passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus. Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim, por essa oportunidade que nos permitiste de enviar essas palavras de saudação sob o tema o véu, o caminho à vitória, em sua primeira vinda e em sua segunda vinda. Que Deus lhe abençoe e guarde a todos.